Esse é mais um Conversas Terapêuticas e aqui não é só histórias que motivam, histórias inspiradoras, aqui também é informação de qualidade, com os melhores profissionais possível que eu posso trazer aqui para ajudar você que talvez tenha uma dúvida aí, talvez não tenha condições ou talvez ainda não teve a iniciativa de buscar um profissional naquela área. Antes da gente começar, eu quero que você curta, comente, compartilhe, porque quanto mais você faz engajamento aqui no canal, mais o algoritmo do YouTube entende a relevância desse vídeo e leva para mais pessoas que precisam dessas informações, dessas histórias. Então vamos ajudar outras pessoas através desse mecanismozinho que o YouTube permite que a gente use. Hoje, para a gente trazer informação de qualidade, eu trouxe uma pessoa gabaritadíssima para falar sobre um tema muitíssimo importante e relevante no que concerne a maternidade, né? Eu trouxe a Lívia Sá. Ela é consultora em amamentação. Seja muito bem-vinda, Lívia. Muito obrigada por você estar aqui trazendo essas informações para a gente. Eu que agradeço, Roberta. Muito obrigada. Sempre muito bom participar desses encontros e difundir, né, divulgar mais ainda o tema amamentação, que é muito treta, né? As pessoas criam um monte de regra para amamentação, mas dá para ser de uma forma mais leve e as profissionais hoje em dia estão cada vez mais capacitadas para fazer esse tipo de acompanhamento. E para falar em capacitação profissional, a gente estava conversando sobre o título de agora, né? Conta para a gente um pouquinho sobre a importância e o que aconteceu, qual a relevância disso. Eu acabei de ser certificada, agora eu sou consultora internacional de amamentação. É o maior nível que quem trabalha com amamentação pode chegar. Aqui no Brasil não é reconhecido como profissão ainda, né, consultoria e amamentação. E aí tem essa regulamentação internacional e para fazer essa prova a gente tem que ter alguns quesitos, né? Uhum. Por exemplo, pelo menos 1000 horas de atendimento comprovado em amamentação, 90 horas de curso de formação especializada em amamentação, 5 horas, eu até estava conversando com meu marido isso, por isso é importante falar isso, que são 5 horas de capacitação em aconselhamento. Em como atender, sabe? E como falar com essa pessoa. Então tem que ter essas 5 horas também comprovadas. Fazer uma prova, e a prova é online, foi lá em Copacabana que eu fui fazer a prova, tudo direitinho, filmando, tudo muito fiscalizado, né? Uhum. E 175 questões, e eu tinha que acertar em média aí 80% da prova. E aí veio o resultado, eu consegui passar, graças a Deus sou aprovada, e a partir de janeiro eu já sou a titulação, já tenho a titulação, é o IBCLC. Quem faz essa prova é o IBLCE, e aí quem faz essa passa na prova, se torna uma IBCLC. Então hoje, a partir de janeiro, eu sou uma IBCLC. E para conquistar esse título de consultora em amamentação, agora que essa especialização, qual que é a formação que você precisa ter anterior? Qualquer pessoa pode ser consultora em amamentação? Qualquer pessoa pode ser, infelizmente sim, ainda assim, aqui no Brasil. Porque como não é regulamentada, qualquer pessoa pode falar, sou consultora em amamentação. A experiência que eu tiver com amamentação, mesmo que eu não seja profissional de saúde, eu posso fazer. Porém, tem alguns lugares que são mais confiáveis, que a gente faz os cursos, que só aceitam profissionais de saúde. E aí que eu acho tem um mínimo faz um sentido maior, né? Não precisa ser exclusivamente profissional da saúde, mas tem que ter uma mínima formação aí para poder saber entender como é que funciona a fisiologia, porque, por exemplo, para fazer essa prova, a gente teve que entender de farmaco, de fisiologia, até de pesquisa científica a gente tem que entender. Então, é muita coisa que precisa para formar. Mas isso para ser uma IBCLC. Para ser consultora em amamentação, você tendo um curso, eu mesma dou aula, eu faço uma capacitação. Então, dá para saber minimamente ali como é que funciona e já começar a atender com a amamentação. Entendi. Tem casos muito desafiadores, imagino eu, que é muito difícil, assim, de reverter, mas todo mundo tem como reverter um abandono de peito? Tem. Um bebê? Tem. Sempre tem. A verdade é que tem. Ainda que você não tenha leite, você pode amamentar. Ainda que você seja uma mulher trans, você pode amamentar. Todas as possibilidades, tendo um peito ali, tendo como o bebê plugar no peito, mesmo que não tenha leite, é possível que amamente. Porque vai muito mais daqui do que daqui. Eu até já vi pessoas que adotam Sim. crianças e acabam amamentando os bebês, né? A pode conseguir produzir leite, inclusive. Se não, mesmo que não consiga, tem apetrechos que a gente usa, que a gente faz o bebê mamar junto, mesmo que seja complemento, mamar no peito. Esse contato, esse vínculo, ele pode ser criado em qualquer situação, ainda que não tenha leite, como eu falei. Você falou que até trans consegue, né? Sim. Mesmo não tendo
o aparelho reprodutor feminino consegue, então, porque é através do cérebro mesmo, Sim, né? E também durante É a da hipófise. gestação, ou da gestação, né? Dependendo do caso, se for, por exemplo, se tiver uma gestação, ou se a pessoa que está junto, né, companheiro, estiver gestando e a pessoa quiser se preparar também para amamentar, também é possível, porque é feito todo um trabalho simulando, como se estivesse simulando que a pessoa está grávida. E aí toda essa questão hormonal e também, principalmente, a parte psicológica. Já teve casos, tem um caso relatado há muito tempo, relatado nos arquivos, né, nas pesquisas científicas, que foi, não sei, em algum país desse que teve uma tragédia muito grande, dessas tragédias naturais que acontecem. A pessoa que amamentava faleceu e aí o pai pegou o bebê e botou no peito e ele começou a produzir leite. Porque eu acredito que tinha alguma alteração hormonal ali também envolvida, mas ele começou a produzir leite e amamentou essa criança, se eu não me engano, até uns 3 anos. Então, assim, o homem estava amamentando. E mesmo sem fazer nenhum tratamento, nenhum protocolo, nada disso. Então, e aí hoje em dia já tem, eu fiz esse curso também. Dentro da minha formação tem isso, né? Do protocolo todo que pode ser criado para poder estimular a produção. Mas quanto tempo, mais ou menos, o bebê precisa sugar ali, ter a sucção, para que uma pessoa que não gestou aquele bebê comece a produzir leite? Depende muito. Se essa pessoa começou a amamentar do nada, né? Peguei, adotei agora, de repente liberou agora, final de adoção, meu bebê veio para casa agora, eu não fiz nada de estímulo. Vai depender. É importante, tudo depende da pessoa, né? De cada pessoa, de como a pessoa tá. Imagina lidar com isso tudo. De repente tem um bebê na minha casa. Como que eu faço com isso tudo? Ainda tenho que produzir leite. Então você fala assim, que a pessoa que nunca amamentou. Que isso, não tá mas então a média, assim, vai ter sempre para mais e para menos, mas uma média não tem? Não tenho, porque cada pessoa é uma pessoa. Não tem. O ideal, entre aspas, né? O ideal seria que essa pessoa já estivesse fazendo um acompanhamento anterior. Tem como, então, se a pessoa está na fila de adoção, esperando ali o seu bebê chegar, tem como ela se preparar para esse momento, quando o bebê chega, já tem mais facilidade, ou já é imediato? Se ela estiver preparando, consegue ser imediato? Se estivesse preparando antes, provavelmente sim, porque ela já vai estar produzindo leite antes. Então, vai ser mais difícil a pega, o encaixe, do que a produção de leite, porque a produção já vai estar acontecendo. Teve casos, até relatados no último congresso que eu fui, que a pessoa estava estimulando, ela estimulou tanto que chegou a doar para o banco de leite, que é uma coisa que não tem em Macaé, né? Antes do bebê chegar? Antes do bebê chegar, ela já estava doando, de tanto que ela produziu. Mas também teve casos de a pessoa não conseguir produzir praticamente nada e que teve que complementar para sempre, assim, pelo tempo que foi amamentada. Então, por isso que eu falo que cada pessoa é uma pessoa. Existem vários relatos de tudo, mas cada pessoa vai ser diferente. Né? Tem uma dúvida que eu tenho, assim, que eu acho que muitas mulheres têm passado por isso, é que tá certo que tem muitas alterações do nosso organismo mesmo de uns anos para cá. A gente vai passando por diversas alterações, pelo estilo de vida, pela hiperestimulação das coisas e tal, a gente tem passado por alteração. Mas a impressão que eu tenho é que tem algumas coisas que não são totalmente verdade. Eu, como leiga aqui, quero tirar essa dúvida que é minha também. Muitos mitos, porque, por exemplo, eu tenho um filho de 22 anos. Quando eu fui amamentá-lo, foi uma coisa natural, ótima, tudo bem, deu tudo certo. Quando eu fui ser mãe agora novamente, né, da minha bebezinha, no hospital ele já coloca um terror na gente de que se não complementar, o bebê vai ficar hipoglicêmico e vai ficar mal. Tanto é que eles vão lá toda hora medir a glicemia medir a glicemia do bebê. O bebê é furado toda hora, a gente fica morrendo de dó, né? Fica medindo a glicemia e pressionando a gente. Tá complementando? Cadê o leite que eu trouxe? Você deu pra ele? Não, só dei peito. Dá o leite também. O peito lá não sai nada. Nossa, não tá produzindo. Eu penso assim, gente, mas antigamente os bebês ficavam hipoglicêmicos também, ou de um tempo pra cá eles começaram a ficar assim? Não, é a mesma coisa desde sempre. Só que as pessoas criam os protocolos desnecessários e aí fazem isso como uma regra no hospital, que infelizmente não é assim, que não deveria ser assim. É claro que bebês dentro nasceram com a idade gestacional adequada, né? Não são PIG nem GIG, né? Grande para a idade gestacional ou pequeno para a idade gestacional. Ou a mãe, por exemplo, teve uma diabetes gestacional, o bebê nasceu muito grande, aí precisa de acompanhamento. Fora esses casos assim específicos, bebês que nasceram de uma forma
sem muita intercorrência, não tiveram muita alteração durante a gestação, a mãe não teve muita alteração durante a gestação, nasceu bem, nasceu saudável e tudo direitinho, não tem porquê ficar furando o bebê toda hora, não tem necessidade nenhuma, porque fica mesmo baixinho. Em média de, se dá uns 40, por exemplo, no primeiro dia, tá ok, tá legal. Daqui a pouco vai começar a aumentar, né? E a produção também da pessoa que amamenta não é voando, não é estourando, não é espirrando leite. Eu até vi uma vez, fiz até um post sobre isso, na novela, que passa muito, é muito cultural. Na novela, que até aconteceu uma lactação induzida também, não sei se você lembra, Amor de Mãe. E aí a Adriana Esteves gerou pra Nora. E aí logo a Nora fez esse protocolo todo de estímulo de produção e tudo. Na hora que o bebê nasceu, veio pra ela, mas ela não conseguiu amamentar. E aí a Adriana Esteves fala assim, a personagem, né, fala assim, pode ver, eu tô jorrando leite. O bebê tinha acabado de nascer, não jorra leite no primeiro dia. E aí a gente fica com essa cultura. Eu fui mesmo atender uma vez esses dias e aí uma técnica passou. E aí ela falou, como é que tá? Tá só o colostro? Falou assim com a mãe, tá só... Quase que eu falei, como só o colostro? O colostro é o necessário, é o que o bebê precisa. É tudo que ele precisa. É somente tudo que precisa, é só isso. Então, assim, as falas que a gente escuta na maternidade fazem muita diferença. E aí, eu sou muito relato assim também. Cada hora vem uma pessoa e fala uma coisa diferente. Uma fala que eu preciso dar um bico de silicone, outra fala que eu preciso dar fórmula. E a gente não tem tudo igual, né? Todo mundo, as pessoas não falam a mesma língua no hospital. E aí vem mais ainda a importância da BCLC, da Titulação Internacional, porque lá fora eles contratam pessoas específicas para ficar com só direto ali trabalhando com a amamentação. Então aqui a gente não vê isso, pelo menos aqui em Macaé, o que a gente conhece de maternidade, não tem uma pessoa específica para amamentação. Todo mundo fala o que acha. Isso é uma coisa, eu estava conversando ontem com a mãe e eu falei assim, olha, quando eu tive o meu filho, foi uma coisa natural, tudo fluiu, beleza. Agora, eu nunca fui uma pessoa medrosa, eu sempre fui muito corajosa, destemida, vou com medo mesmo e tal. Nunca passei tanto medo na vida igual eu passei agora. Porque ao mesmo tempo que a gente tem muitas informações, isso ajuda muito, o excesso de informações prejudica também. Porque cada um fala uma coisa, inclusive não há um consenso dentro dos próprios profissionais de saúde. Dentro do hospital mesmo, a gente ouve cada coisa. E eles fazem um terror na gente. Né? Faço medo. Aqui, não? Nasceu, meu filho nasceu. Foram tudo no mesmo lugar? Não, o meu filho nasceu em Goiás, lá na minha cidade. Pode ser isso também, de repente, se ela tivesse nascido no mesmo lugar, pode ser que eles tenham falado a mesma língua, mas a mesma coisa que falaram com seu filho. Ainda tem isso, porque tem cidades muito atrasadas, 20 anos de atraso. Pode acontecer. Eu não sei, mas eu vou procurar saber agora que me gerou essa curiosidade, se eles mudaram também esses protocolos. Sim, né? E eu acho que isso também foi... Pela experiência que eu tive recente de amamentação, que eu até tive que contratar o seu serviço, eu acho que foi isso justamente que fez a minha bebê largar o peito. Porque eles não dão no copinho pra gente dar. Tudo bem, a minha bebê nasceu PIG, ela nasceu pré-termo. Mas eles não dão no copinho pra gente dar, não tem informação de que pra não ter confusão de bico, você tem que fazer assim e tal. Não, já é de cara na chuquinha. Sim, um apetrecho básico que poderia ter nos hospitais, na verdade tem nos hospitais, mas eles não usam para isso, que é a sonda de relactação. Dava para colocar no seu peito, precisaria de complemento. Ok, o problema não é o complemento. O problema é a forma como esse complemento é oferecido. E aí se dá o próprio copinho pode dar confusão de fluxo, porque você recebe um fluxo maior do que seria no peito. O peito é pouquinho, e é para ser pouquinho, porque vai mamar um pouquinho, daqui a pouco vai estar com fome de novo, vai mamar mais um pouquinho, e aí vai estimular para que esse leite desça. E aí, se você oferece num copinho, pode um volume maior, ela costuma assim. Mas se você tem uma sonda de relactação, por exemplo, ou uma sonda que a gente improvisa, que é uma sonda uretral, para fazer a relactação, o que é relactação? A gente coloca um caninho nesse copinho e coloca a outra parte do caninho no peito e o bebê mama. Foi o que eu já vi, o que eu imaginei que fosse acontecer. Eu tenho que complementar, eu pensei, ele vai trazer um copinho, vai trazer aquela sondinha que a gente coloca aqui. A gente acha que é óbvio, né? Não, vem na chuquinha e aquele terror todo. Você já fez, já amamentou, tem que dar. E aí, quando a gente traz o bebê para casa, vem outra recomendação dos próprios pediatras. Você tem que complementar pelo menos 2 a 3 vezes por dia. E aí, como no começo não há confusão, o bebê continua mamando igual peito e fórmula, você acha que, tá tudo bem, isso acontece com o bebê de fulano, o meu aqui não, tá tudo ok, vou continuar amamentando
com essa amamentação híbrida que vai dar certo. Só que não. Só que não. Chega um momento que a conta chega. Sim, tem casos que um dia, já atendi assim, tem casos que um dia de chupeta ou de mamadeira já faz uma confusão gigante. E tem casos que fica ali 1, 2, 3 meses até e aí depois vai aparecer. Uma hora isso vai acontecer. Uma hora a conta vai chegar. Isso. E é engraçado porque isso nem sempre acontece repentinamente. Às vezes é gradativo, né? Igual no caso da minha bebê, ela parou de querer mamar durante a tarde. Depois à noite, depois de manhã, de repente ela não queria à noite mais e acabou. Período nenhum ela queria e aquilo era uma briga, era um sofrimento para mim, um sofrimento para ela. E foi a primeira pergunta que eu te fiz, eu acho. Pra gente fazer ela pegar, pra gente fazer ela pegar peito de novo. Ela vai sofrer? Eu vou sofrer? Que eu acho que é a principal dúvida que a gente tem. A gente não quer ver o bebê sofrer, porque na insistência ali, o bebê já tá sofrendo. E a ideia é que não sofra mesmo, porque eu acho que eu cheguei a falar isso com você também. Quando a gente fica forçando muito colocar o bebê no peito, o bebê entende aquilo ali como um evento traumático. E aí toda vez que você vai colocar o bebê na posição, já é o suficiente para ela chorar, para ela se jogar para trás, para ela não querer. Então tem que ser muito aos pouquinhos, estimular primeiro o contato pele a pele antes mesmo de colocar no peito, tomar banho juntas, fazer coisas juntas que ela volte a sentir prazer em estar ali com você, para depois você começar a tentar o peito. Não é de uma hora para outra, não é forçando para não criar esses traumas todos. Exatamente, porque quando a gente força, não só o bebê sofre, a gente sofre também. Porque o bebê fica ali se jogando para trás e você naquela ansiedade que pega logo. Tem que pegar de qualquer jeito. E aí que eu acho que entra o principal, a saúde mental da mãe, para conseguir persistir. Entender que aquilo não acontece só com ela, que parece que tá todo mundo amamentando lindamente e eu não tô conseguindo. Começa uma cobrança. Você vê as pessoas postando na internet lá, olha, meu bebê tá 2 anos no peito, e você lá, o meu tem 2 meses e não consigo. Como assim? Sou menos mãe, não sou boa mãe, não sou... E aí, mas por que vem disso também, né? Isso aí vem muito mais profundo. É esse criado que amamentar é amor líquido, amamentar é um ato de amor, porque não sei o que, não sei o que. A amamentação não é régua de medir amor, não tem como. A gente ama o nosso filho independente de qualquer coisa. Não é a partir disso que a gente sabe que a gente está amamentando, que tá dando o seu melhor para o bebê ou não. A gente amamenta, a mamadeira também a gente está alimentando nosso filho, e alimentar é o principal. A gente demonstra nosso amor alimentando o nosso bebê, porque na verdade isso é uma obrigação. E como que a gente vai fazer isso? Não tem importância, não deveria ter essa importância toda. Então, partindo daí, dessa culpa que a gente joga sempre, que as pessoas sempre jogam em cima da pessoa que amamenta, da mulher principalmente, que você precisa amamentar, porque se você não faz isso, você não é boa mãe, você não sabe o que está fazendo, Se isso fosse menos, assim, a gente não enfrentaria tantos turbilhões na nossa cabeça, e a gente conseguiria ver uma história mais limpa, ficar mais tranquila para fazer o que tem que ser feito. E eu sempre falo, eu dou graças a Deus que o meu primeiro curso que eu fiz de amamentação foi com uma psicóloga. Não foi com uma enfermeira, não foi com uma fono, não foi nada disso, foi com uma psicóloga. Então ela trouxe o olhar da psicologia, da saúde mental na amamentação. E eu falo sempre isso, para todos, chega até me arrepiar. Todas as pessoas que eu atendo, eu falo isso, porque a amamentação é pelo menos aí 80% psicológico. Pelo menos isso aí. O resto é manejo, o resto é como que faz a posição, pega, mas parte muito da cabeça. Eu já parto do princípio que as pessoas que estão me contratando já estão com essa predisposição a querer fazer dar certo. Que é o principal. É o principal. Então, querer fazer dar certo já é o 80% do caminho já está andado. Já está andado. E aí, o que a gente vai fazer? Por isso que é tão importante o aconselhamento. Porque eu até falei com meu marido também de sair de casa. Eu falei assim, outro dia a menina me marcou, postou e escreveu assim, ela propõe e não impõe. É isso. A gente vai propor, a gente vai fazer juntas. O que tiver bom pra você, você consegue fazer assim, até amanhã? Você não consegue? O que a gente consegue encaixar? Por isso, e a importância dela estar bem, com um psicológico bom, né, com saúde mental em dia, porque ela vai conseguir lidar com isso de maneira diferente. Já teve casos que eu atendi e falei, olha, psicóloga urgente. Falei com o marido, falei com a mãe, falei, ela precisa de uma terapia, ela precisa voltar para terapia. Teve casos que eu atendi durante a gestação, e aí o que eu passo, que eu acho que é fundamental, você até falou, qual é o momento, né, de fazer, eu acho que é esse, na gestação, na verdade antes a pessoa já tem que saber um pouco sobre a amamentação, mas durante a gestação é fundamental, e eu passei todas as informações, tudo que eu precisava passar para ela, e aí de repente eu puxando, porque eu faço uma anamnese, né, vou pergunto da saúde mental,
E ela me fala que teve crise de ansiedade, tomava remédio e estava sem fazer terapia, sem tomar medicação. Eu falei, pelo amor de Deus, parou tudo agora. Parou tudo agora. Primeiro você vai buscar voltar para terapia e tomar suas medicações, não deixar de tomar depois, porque tem muita gente que para de tomar porque tem medo que o remédio faça mal pro bebê, não passe pelo leite. Sobre isso eu poderia gravar um vídeo inteiro, por vários motivos, né? Porque, primeiro, que tem algum momento que maternidade e saúde mental parece impossível hoje em dia. Não tem como conciliar. De acordo com tantas informações que chegam até a gente. Mas, em relação ao transtorno de ansiedade e depressão, isso é uma informação muito importante porque muitas pessoas, eu parei porque eu engravidei. Olha, é mais prejudicial você parar. Pesar o risco-benefício É muito mais arriscado você parar a medicação do que continuar tomando. Sim, porque você precisa ficar bem, estar bem hormonalmente falando, até porque transtorno de ansiedade e depressão não são doenças meramente psicológicas, são doenças físicas também. Tem um componente biológico muito grande. Então você precisa estar bem, com a química do seu cérebro ajustada para você gestar bem o bebê e para você minimizar o risco de ter depressão pós-parto, que é algo gravíssimo. Eu entrei, depois que eu entendi isso, coloquei na minha anamnese e assim, é fundamental. Eu sempre Fundamental. pergunto, não tem como não olhar para isso. Olha, e mesmo eu sendo profissional dessa área, minha especialidade é transtorno de ansiedade e depressão, eu te falo que chegou um momento do puerpério que eu pensei que eu fosse enlouquecer. Eu pensei que eu fosse. Eu tava conversando até com a Dani, falei pra ela assim, parece impossível a gente deixar o bebê sobreviver o primeiro mês. Sim. O primeiro mês é sobrevivência. O primeiro mês, tantas informações que chegam para você, desencontradas até, dos próprios profissionais da área de saúde. Tanto que a sociedade cobra, há uma autocobrança muito grande. Né? Porque você começa a se querer, se você começar a se comparar, uma coisa que eu tentava não fazer muito, eu falava fulano é fulano, ciclano, eu sou eu. Nas redes sociais, nessa fase, é até importante. Eu acho importante a gente comparar no intuito de se inspirar. Quando aquilo começa a te fazer mal, você já tem que parar com essa comparação, porque cada um tem um caminho, né? Cada um tem um organismo, tem um psicológico, tem um caminho, cada bebê é único, e aí a gente não pode se comparar. Mas eu acho que o principal é que a mãe vive nos extremos o tempo todo. É 8 ou 80. É difícil a gente... Eu até tenho um post sobre isso. A gente não pode ser 8 ou 80. Entre 8 e 80 tem 72 possibilidades. Muita coisa. Né? Muita Então, coisa. mas a gente na maternidade fica. Durante um período ali, 8 ou 80. A gente vive paradoxo o tempo todo, 24 horas por dia. Meu bebê vai morrer se não fizer isso. Não, tá tudo bem. E eu vejo muito isso. Às vezes a pessoa tá ali o tempo inteiro querendo amamentar. E tem outras pessoas que estão completamente, assim, tranquilas e acaba que dá errado também, porque não é pra deixar tanto tempo assim sem mamar, por exemplo, nos primeiros dias. Enfim, eu vejo muito isso. Esses extremos. Nunca tá... na verdade, essas pessoas que estão no meio do caminho eu nem chego, porque são as pessoas que estão... Tá tudo bem. Então, esses casos eu não conheço. Eu pego mais esses extremos mesmo. Mas eu acho que o principal é o terror na maternidade. Sim. É o principal, que eles colocam realmente uma pressão muito grande. A formação na gestação. Se a gente está bem formado durante a gestação, a gente chega lá, faz cara de paisagem, cara de alface, finge que não tá ouvindo, o bebê tá mamando. Eu vou te falar da minha própria experiência. Por ignorância de realmente não saber os fatos. Por isso que eu achei importante, assim que eu decidi começar o podcast, você estava na minha lista. Porque eu achei que é de utilidade pública a gente trazer algumas informações, não só para quem já é mãe, mas para quem também está pensando em engravidar. E para quem tá grávida. nem quer mais. Quando me falaram em consultório e amamentação, eu pensei, gente, mas pra quê? É natural, o bebê chega, mama e tranquilo, né? Porque o meu bebê, o primeiro lá, chegou, mamou, beleza. Por quê? Porque eu preciso disso. Não encarei como uma necessidade. E aí, chegou lá na maternidade, começou esse terror em cima de mim, eu comecei a pensar assim, talvez eu precise de uma consultora de alimentação. Aí depois não houve confusão, ficou tudo bem, mamando fórmula, mamando em mim, eu pensei, não, realmente tá tudo bem. Quando começou a falhar esse sistema, eu pensei, meu Deus, por que eu não contratei na gestação? Porque aí eu não teria sofrido o terror que eu sofri na maternidade e que não é exclusividade minha. Hoje eu estou em vários grupos de mães, é uma constante, é um padrão, difícil quem foge disso. Né? E a gente acaba não dando importância para um consultório de amamentação, principalmente que tenha realmente o empenho de participar, igual eu vejo você indo atrás de congresso. Isso foi para mim fundamental para te escolher no momento de contratar uma consultora. Para de estudar, às vezes eu penso, gente,
chega, não dá, eu não consigo. Já comprei passagem pro próximo. E aí eu vejo a sua busca por informação de qualidade, até a forma como você passa as informações. Eu achei fundamental você deixar lá em casa várias possibilidades de tentativa, porque talvez eu não me encaixava em uma, mas tinha outra. Talvez eu não me encaixava nessas duas, mas tinha outra. Sempre você achar melhor para cada momento. Exatamente. E isso para mim foi fundamental. Então eu falo, o recado que eu posso deixar para as pessoas é: contratem uma consultora de amamentação. Não é gasto, é um investimento. É um investimento. A gente gasta com quarto, né? A gente gasta com enxoval, gasta com tanta coisa. E aí se paga muito por coisas, né? O serviço a gente deixa um pouco para depois. A gente não valoriza as pessoas, a gente valoriza mais as coisas. E eu vejo muito isso ainda. Hoje em dia nem tanto, porque já entendem mais a importância da consultoria, mas eu já passei muito por isso no começo. Eu ficava revoltada. As pessoas só querem tirar foto, fazer não sei o que, mas não contratam para amamentação, e daqui a pouco você vai ver, já desandou, enfim. E eu vejo também, eu faço pacotes, né? Não gosto muito de vender pacote, mas para gestação eu faço atendimento na gestação, na maternidade e depois o pós em casa. E já teve alguns casos que eu nem precisei do pós em casa. Porque só com a informação que a pessoa teve na gestação e depois da minha ida na maternidade, já resolveu tudo e a pessoa deslanchou e ficou próximo para lá para a introdução alimentar. Então, assim, é muito importante porque a gente passa por um turbilhão de emoções. Nossa. E de hormônio, tudo misturado, tudo bagunçado. A gente não consegue assimilar muita coisa. Você conseguiu assimilar as coisas que eu te passei porque eu fui lá bem depois. Sim. Se eu tivesse ido no meio do puerpério, eu provavelmente não ia ter te passado todas as informações. Ia te passar uma coisa de cada vez. Exatamente. Porque você não ia conseguir assimilar. Então, por isso que é importante lá. Mesmo que você não lembre muita coisa que eu falei, mas alguma coisa você vai saber, opa, isso aqui já não tá legal, vou buscar ali, vou buscar uma outra consultora, porque faz muita diferença. Faz muita diferença. E o que eu acho, assim, importante a gente informar, porque você falou assim, porque as pessoas às vezes não valorizam. No meu caso, e no caso de muitas pessoas, não se trata nem de valorizar. Não vai se trata de ignorância. De sim, ignorância no sentido de não saber o que uma consultora de amamentação pode me ajudar. Sim. Qual que é o papel dela? Inclusive, eu gostaria que você falasse sobre isso para a pessoa que está em casa entender. Né? Qual que é a importância de ter uma consultora de amamentação? Olha, o meu atendimento, eu vou falar sobre o meu atendimento em si. Na gestação, eu passo todas as informações. A gente vai fazer uma anamnese também, vai colher todo o histórico da paciente, vai saber o que está acontecendo, porque tem coisas que a gente já pode prevenir riscos lá na frente. Se a pessoa tem alguma questão hormonal, por exemplo, se a pessoa que tem uma questão de saúde mental, se ela tem cirurgia, se ela tem bariátrica, se ela tem cirurgia no seio, se ela tem mamilo invertido, mamilo plano, isso tudo a gente pode, nada garante nada, mas a gente já pode falar assim, não, você tem um risco disso aqui, então já que você tem um risco, vamos começar a fazer um protocolo tal, vamos observar isso daqui, vamos ver como é que vai ficar lá na frente. E aí isso tudo a pessoa vai estar preparada lá na hora de nascer e também, principalmente, as informações que a pessoa precisa saber na maternidade. Porque no primeiro dia, por exemplo, o bebê pode ficar um tempinho a mais sem mamar, porque ele tem reserva de gordura. Bebês que nascem a termo, tudo direitinho, eles têm uma reserva de gordura. Então não precisa ficar acordando, por exemplo, o bebê de 3 em 3 horas. Dá para deixar dormir. O importante é que quando estiver acordado, venha pro peito. E aí depois acorda, e depois vem aquela expectativa e realidade. Nossa, meu bebê era bonzinho pra caramba, agora no primeiro dia, de repente, vem um gremlin, né? Ele acordou e já é um outro bebê. Aí depois, isso, durante a gestação, se a gente sabe durante a gestação, a gente se previne lá na maternidade. Tem coisas que dá pra levar, leva isso aqui, porque isso aqui você pode, por exemplo, uma colher. Hoje em dia tem recomendado colher de chá. Porque se a pessoa, por exemplo, se quiser entrar com fórmula, não, eu tenho leite, sei tirar o meu leite, que essa pessoa vai aprender durante a gestação, eu sei tirar o meu leite, então eu vou tirar aqui, vou botar na colher e vou dar pro meu bebê na colher. Se ninguém vai mexer no meu bebê, ninguém vai dar chuquinha na copinha, nada disso. Eu que vou alimentar o meu bebê do jeito que eu sei e vou oferecer, a pessoa já começa a ter autonomia para fazer, dar certo aquilo ali, então já começa dali. Depois, se a pessoa não passou por nada disso, não teve durante a gestação, não teve durante a maternidade, qualquer coisa relacionada à amamentação eu posso atuar. A pega correta, porque muita gente hoje em dia, já vou falando, né? Bota, por exemplo, a cabeça do bebê lá na dobra do cotovelo, a cabeça do bebê vai lá pra cima, sendo que tem que ficar aqui, alinhada com o peito. Só isso. E a gente aprende na maternidade essa posição errada. E aí botar o bebê na posição certa para poder ajustar aqui, para poder pegar. Isso a gente vai ajustar. Posições para aumentar. Como que ela pode fazer, o que pode otimizar. Eu gosto muito de ir na casa, eu estou fazendo atendimento em consultório também. Mas eu gosto muito de ir na casa que eu vejo a realidade da família.
Às vezes a pessoa tem uma poltrona de amamentação maravilhosa, ou às vezes não tem, a gente vai adaptar na cama, vai adaptar no sofá, vai adaptar como que tem. Gosto muito de sair do atendimento com a pessoa amamentando deitada, por exemplo. Eu gosto muito, meu pacotinho de atendimento perfeito é sair de casa, a pessoa tá dormindo lá, amamentando na cama, junto com o marido, junto com o bebê, e deixar lá tranquilo. Que são mitos que as pessoas sabem, né? Aprendem. Relacionado à alimentação, o que pode comer, o que não pode, remédio, o que pode, o que não pode. O que pode e o que não pode, eu não receito remédio. Eu só falo se está liberado ou não, mas a gente tem como saber, também tem fontes seguras. Qualquer intercorrência relacionada à amamentação, mastite, candidíase. Mastite hoje em dia é o espectro da mastite, então entra engurgitamento, entra o ducto obstruído, entra todas essas coisas. Agora eu tenho laser que faz acelera a cicatrização de fissura mamilar, e agora eu também estou com bandagem que ajuda no inchaço, desinchar, o edema, né? Que mais? A lactação induzida, a própria lactação induzida, a pessoa está se preparando para amamentar, tá? Quer duas mulheres, as duas uma está grávida, as duas querem amamentar, as duas podem amamentar, às vezes, fazem muita fertilização in vitro, né? Às vezes nascem 2 bebês, então as duas podem amamentar os 2 bebês, ou no caso de mulher trans, qualquer caso de lactação de adotivo, né? E aí todas essas intercorrências relacionadas à amamentação, você não sabe, tem alguma coisa errada, você não sabe o que está acontecendo? Me chama que a gente ajuda a ajustar tudo isso. Quando vai voltar a trabalhar, preciso voltar a trabalhar, não sei o que eu vou fazer, como que eu faço para oferecer, quero manter a amamentação, quero continuar amamentando, como que eu faço? A gente ajusta, ordenha, oferta de leite, como que vai fazer para armazenar, quanto tempo antes a gente pode começar a fazer esse trabalho para poder dar tudo certo lá na frente. E aí lá no final da trajetória toda, que é o desmame. E a gente fala, tá vendendo desmame. Não estou vendendo desmame, porque afinal de contas, qualquer bebê que desmama antes dos 2 anos é um desmame precoce. A orientação é 6 meses como exclusivo, e depois até 2 anos como complementação ou mais. Você pode amamentar, eu amamentei meu filho até 3 anos. E aí, a gente seguir com esse processo, eu sempre falo isso também, que não tem como, mas tem como, as pessoas fazem isso. Mas é importante que a gente termine essa história de uma maneira bonita, como foi o começo. Finalizar essa história de uma maneira bonita, né? Que não seja tão traumática. Fala agora, o comum é terminar traumático. A mãe passando pó de café, pimenta, botar band-aid. O bebê chorar o dia todo, que quero. E aí o desmame, eu costumo falar que é até mais difícil o atendimento em desmame, porque tem muito mais detalhes que a gente precisa ver, que não depende de manejo. Depende da pessoa, depende do relacionamento que ela tem com o bebê, porque é mudança de relacionamento, não é só desmamar. Eu tô mudando o relacionamento com meu filho. O bebê que estava aqui, agora ele vai pro mundo. Chega meio de novo. E como que eu vou preparar o meu bebê pro mundo, minha criança para o mundo? Como que eu vou preparar minha criança para o mundo? Então, tudo isso tem que ser de uma forma devagar, gradual, até porque também se a gente desmama de forma abrupta, pode dar alguma coisa relacionada ao seio. Amorosa, respeitosa. Exatamente. Né? Respeitar o bebê também. Tem uma coisa que eu acho que é importantíssimo assim, a gente falar também, que muita gente fala assim, igual eu pensava, né? Antigamente dava tudo certo, por que agora mudou? Agora a gente tem informação, a gente tem pessoas formadas na área, a gente tem pessoas que têm um conhecimento melhor que a gente não tinha naquela época, que pode reverter e minimizar risco. Por exemplo, na época do meu filho, eu fiquei com o seio muito ferido e achava que tomar sol ia resolver e não resolvia. E sofria horrores. O neném mamava leite e sangue junto, né? E a mãe sofria e chorava junto. Hoje em dia a gente tem recursos, né? Tem um laser que a pessoa pode... Só o ajuste da posição já melhora a cicatrização. Porém, o laser ele acelera. Acelera a cicatrização. Demora uns 15, 20 dias para fechar, 2, 3 dias já fecha. Eu fiz num dia, no outro dia já era outro peito. Nada, assim. Achei chocante, assim. É impressionante. Eu me surpreendo sempre quando eu uso o laser. É maravilhoso. Mas é um recurso terapêutico que não é resolução do problema. Eu vejo muitas pessoas vendendo pacote de laser sem ajustar a amamentação. Então a gente tem que saber o que está acontecendo para poder resolver. Porque se você faz o laser hoje, amanhã resolve e continua com a pega errada, a pessoa vai ficar só ganhando dinheiro em cima de você. 3 dias depois tá de novo. Sim, já vi casos da pessoa com uma escoriação leve. A pessoa vendeu para ela 8 sessões de laser.
Tipo assim, e não tem como fazer isso, porque a gente tem que saber a resposta que o corpo vai dar pra gente. Eu vou olhar, vou fazer o laser, me manda uma foto amanhã pra gente ver como é que tá. Começou a melhorar, não tem mais por que fazer. Melhorou, tá bom. Claro que tem umas lesões mais profundas que vão precisar de mais, mas dificilmente precisa mais do que uma sessão de laser. Ele tá incluído no pacote. Eu não cobro por fora para o atendimento dentro da consultoria. Se a pessoa quiser mais uma sessão de laser, aí pode precisar. Então já está passando por consultoria, mas a consultora que atende não tem o laser, eu vou e faço. Aí dá. Mas sem ter passado por nada de amamentação. Ou então, assim, por exemplo, o bebê já está com 2 anos, 3 anos, mordeu. Aí a gente já sabe o que é, já corrigiu, não vai morder mais, então dá pra fazer. Agora, casos de amamentação mesmo, de ajuste de amamentação, precisa ser feito o ajuste. E aí, eu faço atendimento domiciliar, né, que eu falei que é o que eu gosto mais. Faço atendimento agora no consultório, pelo menos uma vez por semana eu tô lá, mas lá eu atendo mais os casos de laser terapia, às vezes para o bebê, pé, mão, boca, estomatite, ou então alguma lesão mesmo, não sei, que eu já estou acompanhando, retornos de pessoas que eu já estou acompanhando. E eu também faço atendimento online, que a única coisa que eu não consigo fazer no atendimento online é o laser. Mas o resto dá pra fazer tudo muito bem. Então, tem o aparelho todo lá, tudo direitinho pra poder ver. Então, tem muitas pessoas que têm ainda restrição. Não gosto de online, tem que ser botando a mão. Mas o IBCLC, essa prova, uma das coisas que eles preconizam é que a gente não encoste na pessoa. Porque lá fora eles são meio mais frios, né? Aqui a gente é mais quente, a gente quer encostar na pessoa. A gente tem essa necessidade. Mas é porque eles falam, a gente fala agora que eu sou IBCLC, que o mais importante é a educação. Então a gente pode educar ensinando. Eu estou te mostrando como eu faço aqui na boneca, você vê como é que faz e você reproduz. A maneira mais fácil de aprender, a melhor maneira do aprendizado é fazendo junto. Então eu mostro pra você, você faz, não, ajusta aqui, mexe aqui, ali. E aí vai conseguindo desse jeito. Então o online também funciona muito bem. Depois que a gente passa pela experiência, a gente começa a reconhecer isso também, mesmo sendo leiga. Eu lembro que eu fui na pediatra da minha bebê e cheguei lá, tinha uma mãe com 5 dias de parida, ela foi para a primeira consulta com o bebê dela, um menininho. E aí, quando ela foi amamentar, na hora eu falei, teve consultoria de amamentação. Porque ela pegou direitinho. Eu falei, teve consultoria de amamentação, né? Ela falou, tive. Tá vendo? Inclusive, era paciente sua. Ela falou assim, eu fiz com a Lívia. Eu falei assim, eu vi pela pega do bebê, né? Tão direitinho, tão certinho. Ela falou, eu fiz antes, porque eu tava com tanta dúvida, tanto medo. E isso foi uma coisa, assim, também pra mim que me deixou perdida na maternidade. Vinha um enfermeiro, uma técnica, me falava uma coisa. Trocava o turno, vinha outra, era outra coisa. Eu falo, mas a outra falou isso. Não, mas tá errado, é assim. Aí eu, tá bom, aí fazia. No manhã seguinte era outra, porque quando minha bebê era pré-termo, eu fiquei mais dias internada. Aí eu vinha outro dia de manhã, não, mas é de tal jeito. Eu falava, mas a de ontem falou isso. E vem a importância mesmo de ter uma equipe só para isso, e não só ter uma equipe só para isso. Nos hospitais existe uma coisa que eu, como enfermeira, né, que eu sou enfermeira de formação, eu sei que precisa ter, na verdade, exigência de vigilância, exigência de tudo ali para poder o hospital continuar, né? É educação continuada. Então, eles precisam ser capacitados periodicamente, sobre tudo. E eu não vejo esse tipo de capacitação em amamentação. Se a gente tivesse essa capacitação em amamentação, o porteiro, a pessoa que limpa, a pessoa que faz faxina, a pessoa que, até o médico, a enfermeira, a fono, todo mundo que passa por essa pessoa vai saber a mesma coisa, vai ter a mesma informação e vai passar a mesma coisa para você. Vai falar, olha, não dá chupeta, não dá mamadeira, então não precisa isso, o negócio é pega. Todo mundo vai falar a mesma língua, porque... E acontece isso, às vezes você tá ali direitinho, tá lindo, maravilhoso. Aí vem uma pessoa, olha pra você e fala, esse mamilo aí você não vai conseguir amamentar não. Compre ali um bico de silicone, porque aí você vai, meu peito eu não consigo amamentar, como que eu faço? Meu bico tá errado, tem alguma coisa aqui que não tá... né? Ela tá aqui, ela trabalha com isso, ela sabe o que ela tá falando. Era justamente o que eu pensava, só que aí vinha outro e mudava a informação, eu falava, meu Deus. Será que sabe mesmo? Eu pensei, eu não vou conseguir fazer essa criança sobreviver o primeiro mês, eu vou matar essa criança. A ideia a gente fica com essa, parece que... Mas assim, parece, e é também um pouco, né? Parece que é todo um sistema sendo feito, sendo organizado para que você não consiga amamentar. Porque a indústria da fórmula, ela é muito feroz. Ela vai fazendo essas sutilezas com a gente, e quando a gente percebe, a gente está dando uma fórmula, porque eles ganham muito dinheiro. As indústrias que ganham mais dinheiro no mundo, né? Das armas, a farmacêutica,
tá dentro, tá junto. Sim. Então eles ganham muito. A quem interessa, a minha pergunta que eu tenho feito direto é essa, a quem interessa a amamentação? Só, principalmente, a pessoa que amamenta o bebê. Porque o resto, ninguém quer nada com isso. O banco de leite até hoje, a Mamacaia não foi pensado por quê, não foi feito por quê. A gente não sabe que retorno a gente vai ter financeiro pensando nisso. Então, assim, existe um documentário, quem puder assista, que se chama Tigers. Ele fala sobre a indústria daquela marca que tem um pintinho amarelinho. Aquele passarinho amarelinho. Aquela marca ali, falando como que é feroz essa venda agressiva, desse produto, né? é muito agressivo. E aí a gente vê todo um sistema. Existem, aqui em Macaé, eu não sei, não conheço ninguém que faça isso. Acredito que ninguém faça, acredito. Mas as fábricas, os produtores, né, da fórmula, pagam congressos para os pediatras. Fazem os seminários promovendo a amamentação, mas e colocam ali uma fórmula ali no meio, sabe? Não tô falando que é a coisa pior do mundo. Claro que não, a fórmula salva vidas. Mas ela tem sido colocada da mesma maneira cesárea, né? Tem sido colocada de uma maneira que, ok, se tiver isso, não tem problema. Eu já ouvi pessoas falando, Lívia, mas eu queria amamentar, tava tudo certinho, eu tava querendo amamentar. Aí a pediatra falou assim, mas calma, você não vai ser menos mãe por causa disso. Tipo, tentando convencer ela da fórmula, sendo que ela estava cheia de leite, entendeu? Então a gente vê isso ainda, então, porque eles vão colocando de uma maneira sutil, a gente não vai percebendo as coisas, e quando vê já está sendo bombardeada por essas informações erradas. Né? 2 informações que você me passou, que eu fiquei em choque, e que eu gostaria que as pessoas em casa tivessem essa informação também, é sobre a diferença da pega do bico para o bico artificial, isso, e o do bico do seio da mãe. Sim. Né, que você fez aquele movimento com a mão, eu pedi até para você repetir, lembra? Eu falei, faz de novo. No Fiquei peito, em choque. O bebê, a língua, ela é a estrela da amamentação. Para o bebê fazer uma transferência de leite, ele precisa fazer um movimento muito complexo. E aí o queixo, ele vai para frente, sobe e volta. Ele faz esse movimento aqui. E não só isso aqui é a língua com queixo. Aqui do lado também está se mexendo, está fazendo um monte de movimento. Tá fazendo isso tudo para conseguir transferir o leite. Eu não lembro se eu falei isso para você, acho que sim. Mas é a movimentação da amamentação que molda o rosto da gente. Eu ia falar isso, a próxima... Essa movimentação, esse exercício muscular que o bebê faz, que é o que molda o nosso rosto. Nós somos o que somos pela maneira que a gente foi amamentado lá no começo. Lá no início, né, quando a gente nasceu. Na mamadeira, na chupeta ou no bico de silicone, que seja, o bebê faz esse movimento aqui. É um movimento muito pobre. Muito fácil. Muito fácil. Faz a pressão. São 2 pressões que o bebê faz. Pressão negativa, que é a sucção, e a pressão positiva, que é o movimento. Então o bebê só vai fazer a sucção, que é muito fácil de puxar, ele viu o fluxo. E a pressão, e o movimento assim que faz de mastigar, como se estivesse só mexendo um pouquinho aqui. E aí, quando vai pro peito, ele aprende esse movimento aqui, principalmente quando é na mamadeira, aprende esse movimento. E com esse simples movimento já consegue ser bem alimentado, né? E aí, quando a gente vai pro peito, ele tenta fazer exatamente esse mesmo movimento. Não consegue fazer, porque já aprendeu, não faz o mesmo movimento e não consegue fazer uma boa transferência. Então o leite não vem. E aí o que acontece? Se joga para trás, né? Fica irritado, puxa, morde o mamilo. Por quê? Seja sincera, você tá fazendo uma coisa muito difícil. Tá difícil pra caramba comer esse bolo. Tá muito difícil, muito complicado. Eu venho te ensinar uma maneira fácil de comer esse bolo. Você vai querer voltar pra mais difícil? Com certeza não. É isso que acontece na mamadeira e no peito. Então, é esse movimento, né? essa mudança toda de movimento que faz essa complexidade. Por que molda o rosto? Porque fortalece toda a musculatura. Tem músculos que trabalham muito mais. Quando usa a mamadeira, só tem um músculo que faz mais, que é o músculo principalmente da língua, de empurrar. E faz assim, peraí que tá vindo muito leite, porque na mamadeira o fluxo é constante. Então, segura aí que tá vindo muito. E aí bota essa língua lá pra frente. E aí quando vai pro peito, rejeita. Eu ouço muitos relatos assim, meu bebê tá cuspindo meu peito. Provavelmente é porque ofereceu alguma outra opção, né? Quando tá só no peito, dificilmente vai fazer isso. E pra gente encerrar, eu gostaria também que você passasse uma informação que eu tô vendo muitas mães falando nos grupos de mães. Eu acho que essa informação é riquíssima pra gente passar sobre os bebês que estão nascendo com a língua presa. Precisa fazer frenectomia. Como é que fica a amamentação nesse caso? Eu pego muito caso assim, porque como eu falei, eu pego só os casos mais difíceis. E dentre os casos mais difíceis, eu vejo muita língua presa. Então,
eu vejo língua presa por todos os lados, eu sou meio assim. Então, tem até pediatra que fala se livre falar que tem língua presa porque tem. Então, eu fiz vários cursos também relacionados a isso, porque eu comecei a receber muito essa demanda. Como eu falei, a língua é a estrela da amamentação, então ela precisa fazer um movimento muito complexo. Se ela tem alguma dificuldade aqui, se alguma coisa segurando, ela não vai conseguir fazer o movimento completo. Existem vários tipos de frênulos alterados. Tem aqui na ponta, que é aquele coraçãozão. Normalmente esses casos não chegam pra mim, porque já fazem logo, já vem na maternidade, já mandam fazer. Os mais atrás um pouquinho e aquele outro mais posterior que nem sempre vai alterar. Essa semana mesmo eu atendi uma menina que o bebê tem a língua presa, mas o bebê nasceu com um peso mais baixinho, então tem que esperar ganhar peso para depois fazer o procedimento. E é tão complexo que fica difícil do bebê ganhar peso porque tá com a língua presa. Como que a gente faz? Eu falei assim, não, a gente machuca a mãe, né? Machuca. Como a gente faz? Aí pra completar ainda, o mamilo dela não era tão protuso assim, enfim, aconteceu várias coisas ali. E aí a gente pode colocar com a sonda mesmo de relactação para poder garantir que esse bebê ganhe peso. Não tem como, a gente fala muito nos grupos e não existe mais a possibilidade, hoje em dia eu já entendo isso, não existe mais a possibilidade de diagnosticar um freio alterado e não fazer acompanhamento na amamentação. Precisa ser feito, porque se esse bebê tem alteração de freno e está mamando exclusivamente no peito, dificilmente não vai machucar, primeiro. Então a gente precisa ajustar, fazer que otimize essa mamada, que esse bebê mame bem, sem machucar. Né? E também, quando acontece isso, ele não consegue fazer uma boa transferência de leite, tira pouco leite. Então a gente precisa estimular que essa produção, porque se tira pouco leite, a produção acontece com estímulo, quanto mais estimula, mais tem. Se está fazendo uma má estimulação, não vai conseguir produzir bem. Então a gente precisa compensar esse estímulo de produção. Às vezes com bomba manual, com a mão, com bomba elétrica, qualquer coisa assim. Então, há casos e casos. Existe o freio alterado, ele existe. Não é uma historinha, não é coisa de modinha, ele existe. Nem sempre vai precisar ser feito na hora, pode ser que espere mais um pouquinho. Mas, assim, o fundamental, o que precisa ficar de informação é que essa pessoa precisa de acompanhamento, de amamentação. Até porque fica muito difícil pro bebê e pra mãe, né? Porque o bebê causa dificuldade maior. Já é difícil mamar, né? Você falou, a pegada já é difícil. Sim. E aí, se ele tiver a língua presa, fica mais difícil ainda. Ele se cansa, fica irritado, acaba dormindo com fome. Dorme porque tá cansado, não porque tá saciado. Exatamente. E pra mãe também, porque machuca o bico do seio da mãe, né? Ela fica machucada também, e aí é mais difícil de corrigir, porque o bebê tá com a língua presa, como é que vai recuperar esse peito? Meu filho nasceu com a língua presa, né? O dele era o posterior. E, na verdade, nem era tão posterior assim, era mais quase um clássico. E aí, ele mamava horas. Ficava ali 1 hora mamando. Eu falei, não é possível que meu filho não esteja saciado. Ele tá mamando bem, não tá me machucando. E ele não machucou. Não machucou no meu caso, porque eu falei, casos e casos. E ele não me machucava. Eu falei assim, gente, mas como assim? Ele dava 1 hora que ele tava mamando, eu tirava ele do peito, daqui 15 minutos ele tava querendo mamar de novo. E eu não dava o peito, porque eu achava que tinha que amamentar de 3 em 3 horas. Eu ainda não era consultora de amamentação. Coitado. Me tornei por causa dele. E ele não ganhava peso. E hoje em dia eu sei, não tenho culpa nenhuma com isso, porque eu sei que era possível, porque eu tinha que fazer, porque eu poderia naquele fazer momento. Mas eu deixei ele passando fome. Eu deixei ele passar fome. Durante 3 meses ali ele passava fome real. E aí não ganhava peso. Ele nasceu com 4 kg 180. No 3º mês ele estava com 5 e pouquinho ainda. Tipo, era para ele ter ganho muito mais. Sim. E ainda tinha pressão de pediatra. Se não guardava, vai ter que dar fórmula. Eu trocava de pediatra. Não, meu peito só. Como ele ficou na UTI também durante 11 dias, eu não consegui fazer ele pegar no peito lá. Só foi quando chegou em casa. Então, assim, tem uma história, também caberia outro dia de conversa, toda relacionada à minha amamentação com ele, que na verdade não veio dele, veio lá da minha mãe, uma história com a amamentação. E aí foi isso tudo que veio me transformando e me fez chegar até aqui. Porque eu vi a importância também quando eu passei com ele. Eu até falei sobre isso ontem no meu Instagram. Eu não queria que outras pessoas passassem pelo que eu passei, de ficar sozinha na maternidade, totalmente solitária, sem ter ajuda. Se eu tivesse uma consultora capacitada perto de mim, eu não ia deixar meu filho passar fome. Então, assim, eu não quero que outras pessoas passem por isso. E aqui em Macaé, infelizmente, a gente vê muito, né? A gente não vê, na verdade, tá geral, né? Mas a gente vê pessoas muito sozinhas. Sim. Não tem família, não tem outra pessoa para se identificar, para ter referência, né? Mas há males que vêm para o bem, há malas que vão para Belém. E aí você passou por tudo isso, e isso te tornou a consultora de amamentação que você é hoje, que muda a vida de tantas pessoas aí, principalmente dos bebês. É verdade. A mãe muda, com certeza, mas mais beneficiado, assim, eu acho que é o bebê, também, né? É o mais beneficiado.
Eu quero te agradecer muito pela presença aqui. Se você puder voltar em outra oportunidade, que eu acho que ainda tem muitas coisas pra gente falar, informação, Eu fico falando. né? Tem muitas coisas pra gente passar de informação. Pra você voltar o ano que vem, né? Que esse ano já está se encerrando, a gente marca uma nova data. Se você me permitir, eu gostaria de colocar o seu Instagram aqui para quem quiser acompanhar, para adquirir mais informações, fazer perguntas por lá, né? Saber como é que consegue a sua consultoria, que como pode ser feito online, você pode fazer em qualquer lugar do Brasil e do mundo, né? E aí, eu te agradeço muito pela presença aqui. Muito obrigada mesmo. E parabéns por estar trazendo essa informação. É muito importante que outras pessoas entendam a importância disso e espalhar para todo mundo. Eu falo que a amamentação não é só para quem amamenta, a amamentação é para outras pessoas, porque você está passando ali, tem outra pessoa amamentando, não vão te olhar de cara feia, não vão te olhar de rabo de olho, não vão ficar constrangidos de ter uma pessoa amamentando do meu lado. Então, e vai muito além. A gente pensa também em políticas públicas, e aí também cabe outro assunto, cabe outro dia para falar sobre como a última pessoa a ser culpada ou responsabilizada pelo sucesso ou não da amamentação, a última pessoa tem que ser a pessoa que amamenta. Porque para ela conseguir amamentar, ela precisa de mais um monte de outras coisas. Sim, depende de inúmeros fatores, né? Exatamente. Esse foi mais um episódio do nossa Conversas Terapêuticas, né? Que são informações que nem sempre é uma terapia, mas é sempre terapêutico, porque traz muita qualidade de informação pra gente. E eu quero agradecer vocês a presença em mais esse episódio. Mais uma vez, curta, comente, compartilhe, para que essas informações cheguem ao maior número de pessoas possíveis, porque a gente pode estar salvando vidas aí sem nem saber, né? A gente está salvando vidas. Então, muito obrigado mais uma vez e a gente se vê no próximo episódio.